tão difícil quando alguém nosso está sofrendo, né? A gente sofre junto. Essa unidade que Deus quer para nós é além da nossa casa. É a tua casa, o sofrimento da tua casa me causa dor. Isso é unidade. É isso que o Senhor tem para nós. E é neste lugar de unidade, de união, que o Senhor libera a bênção. Deixa eu pegar minha Bíblia que eu deixei aqui na mesinha aqui atrás. Venha, bonita. Deixa eu pegar de cá que tem as letras maiores, né? Porque, gente, não sei vocês, mas eu estou na fase do letras gigantes, garrafais. E eu quero começar lendo com você um salmo bem conhecido, Salmo 133. Se você não tem Bíblia, não tem problema, você vai escutar a palavra, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, escute com atenção o que Deus tem para falar aí com você, tá? Eu comecei já, o tema da nossa live é como ser uma boa mãe. Mas se você é pai, se você é filho, se você é filha, pode ter certeza que essa live é para você. Mas como, Verônica? Você falando para a mãe, fica aí que você vai entender. Você vai entender tudinho. Mas primeiro, né, o Senhor colocou aqui no meu coração para compartilhar com você o Salmo 133, porque eu comecei falando de unidade. É na unidade que o Senhor libera a bênção. A gente começou aqui clamando, passa lá em casa, Senhor, passa lá em casa, Jesus. Orando, né, pelos lares, pelas casas, pela sua casa. E eu pedi que você manda aí aviãozinho para todo mundo, para que mais casas sejam alcançadas por esse nosso clamor, que você esteja aí com seu coração aí contrito, declarando bênçãos para a casa de alguém, para alguma casa, não só para a sua, porque como eu acabei de falar, unidade, o que Deus quer para nós, o lugar onde Deus libera a bênção para a nossa vida é na unidade. E unidade é eu querer para a sua casa o que eu quero para a minha. É o que acontece na sua casa doer em mim, né? Não é só ver o que acontece lá e ficar, não. Tem que doer em mim, como se fosse na minha casa. Aí é unidade. Então que possamos a cada dia alcançar maturidade, e nos chegarmos, nos aproximarmos mais de Deus, para que isso seja mais e mais verdade na nossa vida. Então vamos ler. Salmo 133 diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla de suas vestes, como o orvalho de Hermon, como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque ali é que o Senhor libera a bênção e a vida para sempre, gente. Essa palavra é muito forte, é muito linda, é um salmo tão pequenininho, mas com um poder imenso. Se a gente mensurar um pouquinho disso, que é na união, tá? Que o Senhor libera a benção. E a gente vive aí se degladiando, se acabando. Não pode, gente. Não pode. Vamos nutrir o amor. Pra te amar, eu não tenho que achar tudo lindo que você faz, não. Tá? O que eu preciso é entender que você crescer não diminui o meu, não tira do meu. Acender a tua vela, a tua luz, fazer tua luz brilhar, não diminui a minha. Ver o teu sorriso, a tua alegria, não apaga o meu, tá? E aí eu vou desejar o seu, eu vou me alegrar com o seu, gente. Vamos exercitar o ficar feliz com o outro, o se alegrar com a vitória do outro, e o também sentir a dor do outro, chorar com o outro. A gente hoje vai falar de mãe, né?
Mas quantas mães estão aí sofrendo, chorando? E quantas filhas e filhos sofrendo e chorando? Pois é, né? Mas eu quero convidar você, ainda com a sua Bíblia aberta ou os seus ouvidos atentos, tá? E nós vamos ler agora a palavra de Deus ainda em Ruth. Ruth 1. Quem conhece a história de Ruth e Noemi, né, vê uma história, mas Verônica é nora e sogra, mas a Noemi ali era uma sogra mãe, porque sogra é mãe, gente. Você só vai conseguir ser plena no seu casamento quando você entender, tá? Que a família do teu marido é tua família. E vice-versa, viu, marido? A família, maridos, viu? A família da tua mulher é tua família. Então precisamos estar atentos a isso, né? Outro dia eu vi algo, uma história, né, real que aconteceu, muito importante. Vou compartilhar um pouquinho ela aqui com vocês, que é o seguinte: um casal, né, o marido chegou para a esposa de manhã e fez assim para ela: olha, meus pais, né, minha família tá vindo aí, vem almoçar aqui com a gente. A esposa tava deitada, ele fez ele almoçar com a gente. Você precisa que compre alguma coisa, né, prepara alguma coisa aí legal, precisa que compre alguma coisa. Aí a mulher fez assim com a cabeça: não. Né? E ele saiu, ele disse: se precisar de alguma coisa, me fala, tá? Prepara algo aí. E ela fez assim e ele saiu. E nisso se passou, né? E ela ficou lá deitada, estava deitada, ela permaneceu lá olhando o celular, mexendo nas coisas dela, fazendo o que ela bem quis, bem do dela, né? E aí o marido, quando ele chegou, mas próximo ao horário do almoço, todo feliz, satisfeito, que ia receber a família. E aí ele chegou e encontrou a mulher do mesmo jeito que ele deixou, deitada, e não tinha nada no fogão. Ele foi para a cozinha, a mesa não estava posta, não estava arrumada, não tinha nada de especial, nada feito. E ele perguntou para ela: você não fez comida? Ela falou: não, tem um resto de ontem aí na geladeira. Tua família é de casa, o que a gente come, eles comem. Pega aí na geladeira, eles comem, esquenta e come, acabou. E aí aquele homem ficou arrasado, ficou muito triste. E pra não estourar ali com a mulher, ele saiu, né? Saiu, fechou a porta, aborrecido, bateu a porta e saiu, né? Porque ele não queria passar o vexame da família chegar e não ter nada, ter o resto do outro dia, em vez de ter algo especial. E aí, o que é que aconteceu? Passou-se alguns minutos, a campainha tocou e aquela mulher foi atender a porta. E quando ela foi atender a porta, né, tamanha foi a surpresa dela, que os pais dela estavam adentrando, chegaram em casa. Os pais, os irmãos, todo mundo feliz e aquela coisa. E ela tomou um susto, fez: vocês? Eles: acertei com o teu marido, né? Falou o nome dele, acertei, vou dizer que é João, né? Acertei com o João, que a gente ia almoçar aqui, ele convidou a gente, nós viemos. E aí ela ficou passada, e ela correu e fez: tá bom, senta aí um pouco. E correu, foi pro quarto, ligou pro marido e fez assim: você é louco, você não disse que os meus pais viriam, porque você falou que seus pais, que a sua família vinha. Ele falou: porque pra mim, a sua família é minha família. E ela ficou ali arrasada, triste, porque ela não fez nada. Então, moral da história, precisamos entender que a família do nosso cônjuge é a nossa família. E disso a Ruth entendia muito bem, né? Ela tomou realmente a família, a mãe do marido dela, como dela. E a gente, né? Quem não conhece essa história vai conhecer hoje. Então, eu vou ler aqui com vocês, tá? Deixa só eu abrir aqui, Ruth 1. Abram aí, quem não tiver com a Bíblia, esteja com seus ouvidos atentos ao compartilhar, gente. Eu amo a história de Ruth, tá? Amo de paixão, porque a gente vê assim um amor que não é comum nos dias de hoje em
solidão, onde as pessoas vivem muito para si, onde as pessoas se comportam como essa mulher da história que eu acabei de contar, individualistas, até mesmo dentro, né, do relacionamento, onde não pode, não deve existir individualidade, que é o casamento. Quem quer individualidade fica só, tá? Dentro de casamento não existe individualidade, tá bom? Entenderam isso direitinho? Deixa eu ver, sejam bem-vindos todos vocês, Deus abençoe, e vamos à nossa leitura. Antes da leitura, mais uma coisa que eu quero falar com vocês sobre Ruth, né? Como eu já falei, eu tô falando de uma nora e uma sogra, mas é representando realmente o relacionamento, né, de uma mãe e uma filha, e que nos mostra, né, que tem um exemplo glorioso, tanto de mãe como de filha. Porque se a Noemi não fosse uma boa mãe para Ruth, você acha que ela ia querer ficar com ela quando o marido dela morreu, né? Os filhos da Noemi morreram, né? Vou dar um resumão da história deles antes de ler a passagem que eu separei para dividir com vocês. Os filhos da Noemi morreram, tá? Que era o marido da Orfa e da Ruth. E aí, com a morte deles, né, a Noemi, que já era viúva, né, ela ficou pobre junto com as outras, porque não tinha mais homem para poder trabalhar, né, o trabalho era muito braçal, então não tinha mais para poder sustentar aquela família, e ela não tinha como sustentar as noras. Então ela disse: eu despeço vocês, eu deixo vocês livres de toda a responsabilidade, de tudo, voltem para suas famílias, vocês merecem reconstruir a vida de vocês, vocês merecem viver bem, e eu não tenho condição de dar uma vida digna para vocês, então eu libero vocês. E aí o que foi que aconteceu? A órfã, ela foi, né? Ela disse tudo bem, e aí ela foi, voltou para a família dela, justo. A sogra tinha deixado ela livre para fazer isso, mas a Ruth não. A Ruth disse: eu fico contigo, e é isso que a gente vai ver agora em Ruth 1, tá? O que foi que ela disse? Qual foi a resposta que a Ruth deu para a sua sogra? Gente, é muito forte isso. Esteja com o seu coração aberto, tá? Aberto para entender o que a palavra de Deus tem para você, porque nem sempre as coisas são tão suaves. Às vezes as coisas boas também vêm de uma forma mais dura, a depender da posição da gente, tá? Porque o que pode ser duro para você pode ser suave para mim, e vice-versa. Ruth 1, eu vou ler aqui do versículo 16, tá? Não, vou ler do 15. Por isso Noemi, né? Por isso disse Noemi: eis que voltou tua cunhada ao seu povo. Como eu disse, ela liberou as duas, né? E tá dizendo aqui pra Ruth: a sua cunhada já foi lá ficar com seu povo e voltou lá pros deuses dela, pra a doutrina dela, pra vida dela, né? Volta tu também após tua cunhada. Vai embora você também, vai cuidar da tua vida lá, volta pra tua família. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque onde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim, e outro tanto, se outra coisa, a não ser a morte, me separar de ti. Vendo Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar, parou de insistir que ela fosse embora. Vamos ficar até aí, porque eu vou tentar resumir, né? Mas eu acredito que você já conhece
essa passagem. Se não, tá? Depois, dê uma meditada, tá? Leia o livro de Ruth, é um livro pequenininho, mas com uma mensagem maravilhosa, totalmente messiânica, que anuncia o Messias, né? Totalmente, e que é um grande exemplo para todas nós, todas as mulheres, e para os homens também. Então, como, né, aquela mulher, como a Noemi conseguiu ser aquela mãe maravilhosa, que a nora dela quis permanecer com ela, tá? E uma das coisas que eu gostaria de citar, que eu pude observar nela, é o cuidado. E esse cuidado é tão nítido, porque mesmo naquele momento de vulnerabilidade, onde ela estava sozinha, idosa, sozinha, né? E que ela sabia que ela sozinha ela ia passar necessidade. Mas a benevolência, a bondade dela, o amor dela por aquelas noras era tanto que ela disse: voltem para a família de origem de vocês. Vocês não têm que sofrer aqui comigo. Voltem, eu estou liberando vocês. Vivam a vida de vocês, sejam felizes. Gente, não tinha nada de egoísta nessa mãe. Que maravilha! Que maravilha! Será que nós, como mães, estamos prontas a dizer isso, a fazer isso com os nossos filhos? Viva a vida de vocês. Vocês são livres, independentes, vivam. Quantas mães segurando os filhos já velhos, já casado, e as mães tentando segurar, aprender, deixando os filhos dependentes emocionalmente. E a gente vê esse exemplo de mãe maravilhosa. E eu quero te dizer que se você tiver tempo ainda hoje, você leia essa história, você medite, você estude, você destrinche essa história maravilhosa, tá? Mas o que eu tenho para falar para você nessa noite, você que veio, né, ouvir sobre a importância de ser uma boa mãe, como você quer ser uma boa mãe, tá? Eu disse que uma coisa que me despertou a colocar esse tema, quem escolheu o tema foram vocês, né? As pessoas votaram lá, eu coloquei 2 temas e no meu coração eu já estava sentindo por esse tema, mas me veio o desejo de um outro, aí eu coloquei o outro tema também. E aí eu digo, se não for essa semana, o tema de como ser uma boa mãe vai ser na próxima semana. Mas vocês votaram e aí a maioria, né, 60 e pouco por cento escolheu que fosse esse tema de como ser uma boa mãe, tá? E por que eu já estava incomodada de realizar uma live, né, falando por esse tema? Porque eu fiz um post, né, há uns dias atrás, né, falando aos filhos, né, as mães expressando, nós mães, eu e todas, né, que se sentirem do mesmo jeito, expressando para os filhos, né, me perdoe pela parte não curada em mim que causou dor e sofrimento em você. E esse post, meu Deus, o que tem de comentário, muitos comentários de muitas, a maioria, né, mães que também se sentem, que enxergam, que veem, que realmente, que não são perfeitas, porque isso não é humilhação, não, gente. Isso é reconhecer que nós não somos perfeitas e nós damos aos nossos filhos aquilo que nós podemos, aquilo que nós temos. Ninguém tem condição de dar o que não tem. Eu não posso pegar e dar para você um iPhone, porque eu não tenho um iPhone. Meu celular é um Samsung, eu posso te dar o meu Samsung, se eu quiser dar, mas eu não posso dar um iPhone, que eu não tenho um iPhone. Eu dou o que eu tenho, o que tá ali em mim, o que tá ao meu alcance, e a gente transborda do que a gente tá cheio. E a gente tá cheio de coisas que a gente colocou e que outros colocaram em nós quando a gente era criança, os nossos pais. Então a gente transmite aquilo que a gente recebeu. Então é claro que como mães, nem tudo que a gente faz é bom. A gente só faz coisa boa pros filhos.
Não se deixe levar por essa arrogância, se achando que você é toda poderosa, boa e maravilhosa. Por mais maravilhosa que você seja, você já fez bagunça no meio do caminho. Você já bagunçou aí. Então, esse post, assim, pra mim, revela uma sinceridade muito grande do meu coração e do coração daquelas que também concordaram. Mas algumas pessoas, algumas mães, né, foi ali um momento também de desabafar, de falar de suas dores. Eu fiquei muito surpresa, porque eu não achava que fosse gerar tantos desabafos. E ali eu pude ver quantas mães feridas e quantas filhas e filhos feridos com as suas mães. Eu digo, meu Deus, quanta gente precisando de ajuda. Quanta mãe sofrendo porque não se perdoa. Tá? A gente tem que entender que aquilo que a gente fez lá atrás e que não foi bom, eu vivi muitos anos me culpando por tanta coisa. Porque eu não fui a mãe que eu gostaria de ser para os meus filhos. Porque eu fui muito rígida. Eu não queria, mas eu fui muito rígida, eu exigi demais deles. E olhando para as mães de hoje, né, aí eu me condenava demais, eu dizia, meu Deus, as mães hoje são tão diferentes, elas aproveitam mais, elas desfrutam mais ali com os filhos. E aquilo me fazia, eu me torturava. E eu vi nesse post que muitas mães vivem assim, se torturando, não se perdoam. E de outro lado, muitos filhos ali cheios de dor, de cobranças, de mágoa com as suas mães. Muitas mães sofrendo porque os filhos não falam com ela. Tem algum filho ou filha que tá de mal com a mãe, que tem anos que não fala. Gente, é tanta tristeza. Vocês sabem que eu fiz a Masterclass Raízes, que foi uma bênção, tá? Foi segunda-feira, foi uma bênção. Mas no grupo da Masterclass, né, o grupo fechado, teve mais de 190 pessoas. E nesse grupo, algumas pessoas desabafavam às vezes comigo e me chamavam e falavam. E foi tanta gente carente, gente. Meu Deus, quanta gente carente. As pessoas estão carentes de relacionamento. E a maioria é pai, é mãe, soltam sozinhos. Meu Deus. Meu Deus. E aí a gente vê, né, essa dor e a gente se preocupa. A gente quer, de alguma forma, ajudar, né? E eu posso ajudar, tá? Então, por isso, eu fiz essa live hoje com esse tema, né? Estou abordando esse tema com coisas que, se a pessoa receber e quiser, vai ajudar. Porque também não adianta você ouvir, você até entender e você não colocar em prática. Ou então você fechar seu coração e dizer, não, isso não é pra mim, porque eu sou a boa, maravilhosa. Como eu vi também algumas lá, eu dava risada, né? Que eu digo, meu Deus, que louca. Muitas loucas, né? Muitas loucas, nércias, como diz a palavra de Deus, que parece que estão vivendo em outro mundo, né? Assim, falando coisas absurdas. Eu fui perfeita, eu fiz tudo, se eles não aceitam, vocês estão magoados, problema deles, que vão. E aí falava lá as besteiras. Eu digo, Senhor, quanta mulher ferida, quanta dor eu vejo nisso. Por trás disso aí, desse jeito de falar, eu vejo dor, eu vejo um coração sangrando. Sangrando. Tá? E se ela for olhar fundo, não tá sangrando por causa do comportamento dos filhos dela, não. E vocês vão entender já onde é que tá sangrando. Onde é que sangra, tá? Então, mães, primeira coisa, se perdoe. Entenda que você não é perfeita, tá? Todo dia você vê aí algum post, alguma coisa, alguém falando que você não é Mulher Maravilha. E realmente, eu sinto em te dizer que você não é. Você é carne, você é frágil,
Deixa eu ver aqui, que a Regi colocou, as pessoas têm que procurar se conhecer antes de querer entender o outro. Com certeza, olhar para si, para dentro. E quando a gente olha pra gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer, Regi, é se perdoar. Que a gente vai ver. E a gente vai ver quanta coisa que a gente fez que a gente não deveria fazer. E quanta coisa que a gente deveria fazer que a gente não fez. Então, nesse processo de se perdoar, de permitir que a gente se trabalhe, que a gente olhe pra gente, que a gente olhe lá pra dentro, né? Sem hipocrisia, né? Mas que a gente se olhe realmente e veja o que é que o espelho reflete. E a gente começa a se perdoar e ver, dizer, reconhecer as nossas fraquezas, tá? E pedir perdão para o outro, gente. Se você magoou seu filho, mãe, pedir perdão para ele não te diminui, não. Não faz você abestalhada, não. Mostra que você é grande. Te engrandece, mostra que você é como Noemi. Que você sabe dizer, fique à vontade para viver a tua vida, viva a tua vida. Pai, mãe, nós não somos donos dos nossos filhos. Nós somos responsáveis por prepará-los para a vida. Da melhor forma, a palavra de Deus diz, ensina a criança no caminho, não é o caminho, não, é no caminho em que deve andar. Você tem que estar com ele, é o exemplo que ensina. Então, a nossa responsabilidade é isso, é ensinar eles. E naquilo que a gente falhou no ensinamento, não adianta ficar agora se culpando, porque a gente não pode, eu nem você, pode voltar lá atrás e consertar. Se pudesse, eu já disse aqui até em uma live, que se eu pudesse, eu voltaria há 20 e tantos anos atrás e consertaria as coisas que eu fiz com os meus filhos, que eu não deveria ter feito. Eu agiria de outra forma, mas eu não posso fazer isso. O que eu posso fazer é me perdoar e pedir perdão a eles todos os dias, todas as horas, e dizer a eles, olhe, não me julguem, não me condenem, não me critiquem, porque isso faz com que você repita. Fica aí a dica para os filhos, tá? Mas antes de entrar no mérito da repetição, eu quero dizer para você que quer saber como ser uma boa mãe. Eu vou te responder agora com uma única frase, que vai dizer tudo e que a gente vai destrinchar aqui, que eu vou lhe mostrar o porquê, tá? Que é, para ser uma boa mãe, você precisa ser uma boa filha. Se você não for uma boa filha, você não vai ser uma boa mãe nunca. Nem se engane, nem bote aquela besteira na cabeça assim, haha, eu não vou fazer nunca como minha mãe fez. Oh, coitada. Oh, não é assim não. Eu também já pensei assim. Quem nunca, pessoal, não vou fazer isso, vou criar meus filhos do meu jeito, da melhor maneira, vou dar tudo bom, do melhor e tal, vou ser isso, vou ser aquilo. Teoria, a prática, a vida. As pessoas dizem, né, que a vida é uma escola. E é, né? E é. Mas às vezes a gente não se permite aprender. Aí tem que ficar repetindo de ano, né? Repetindo, porque não aprende. Não aprende, vai passar para outro nível. Aí fica sempre repetindo, sempre. Então, quando a gente aprende, aí a gente já pode seguir para um novo nível de crescimento, de expansão. Mas tudo começa de dentro para fora, começa a partir de nós. Então, se eu não fui uma boa filha, ou se eu não sou, porque se eu não fui, eu posso ainda consertar enquanto a vida, a esperança. Não importa se você tem 100 anos, sua mãe já morreu. Não importa. Ou se você pode ter 30 e já não ter mais a sua mãe. Que é uma dor grande, eu imagino. Ou 20. Quantos aí, gente?
Quantos aí perdem sua mãe ao nascer? Mas ainda esse se agiu a vida toda pensando mal da mãe, criticando, cobrando ali no seu interior, lá dentro. E hoje, adulto, mesmo que a mãe não esteja mais aqui, você pode sim se redimir. Você pode sim se arrepender. E você pode passar a agir diferente. Ah, mas como, Verônica? Aqui, ó. E aqui, ó. Você pode passar a honrar. Tá? Enquanto você não resolver os seus problemas com você e com a sua mãe aí dentro de você, você não vai ser nunca uma boa mãe. Enquanto houver cobranças com a sua mãe, enquanto houver dores, mágoas, você não vai conseguir ser uma boa mãe. Por quê? Porque você é sua mãe, não adianta. Não adianta fugir disso. Você é ela. 50% aí de você é ela. Todinha aí. E enquanto você não entender isso, não assimilar, não receber como seu, você vai viver quebrando a cara, vai viver sofrendo. Vai viver sendo reprovada pela vida. Então tá na hora de resolver. Eu sei que tem filhos, né, de mães narcisistas, mas eu sei também que tem filhos de mães problemáticas que não são narcisistas e que já rotulam. Hoje em dia tá na moda rotular uma mãe difícil, uma mãe sofrida, problemática como narcisista. Qualquer mãe, né, que foi dura, ou que é grossa, ou que tem lá suas dores e que não sabe lidar com as dores, é tida como narcisista. A pessoa nem sabe o que é narcisista. Não tá chamando a mãe de narcisista. Se ela é narcisista e você condena ela por isso, a próxima da fila das narcisistas é você, amor. É você. Olhe se você não faz coisas com os outros que você julga na tua mãe, que você condena, que você critica na tua mãe. Faça uma análise profunda de tudo que você pensa da tua mãe. Se puder, até anote. E depois olhe para você e vê se você não encontra, com sinceridade, muito daquelas coisas que você vê lá de ruim na tua mãe, você não vê em você. Pare e faça essa análise. Eu não estou dizendo para você pegar sua mãe e botar num pedestal, não, porque ela é carne, ela é falha. Igual a você, igual a mim, falha. Ela tem as dores dela que você nem sabe, porque ela não te contou a vida dela toda. E tem coisas que você tem coisas que seu filho sabe tudo de você, seus filhos sabem tudo de você. Duvido, porque a gente é mestre. Nós, mães, somos mestres em esconder, em fingir. Somos artistas. Quando o assunto é os filhos, a gente não quer que eles sofram. Então, quantas vezes o sorriso estava na cara e o choro no coração, no peito? Quantas vezes você estava lá sorrindo e quando foi pro quarto você passou o resto da noite chorando? E seus filhos não sabem. Será que sua mãe foi diferente? Será? Tem dores na sua mãe que você nem imagina, gente. Você não sabe como é que ela foi tratada pela mãe dela. Você não sabe. Pois é, Lu. Amar o próximo como a ti mesmo. É isso aí. Isso aí. Nós precisamos olhar para o outro com compaixão e principalmente para nossa mãe. Se a gente quer ser boa mãe, se a gente quer dar boas coisas aos nossos filhos e quer que nossos filhos recebam de nós essas boas coisas, a gente precisa receber primeiro da nossa mãe. A gente precisa olhar para nossa mãe e ver as fraquezas dela. Porque a gente não é cego, a gente não vai olhar lá a fraqueza e dizer, ó, que maravilha, minha mãe é perfeita. Não, ela tem aquela fraqueza, tem. Mas e daí? Ela é minha. Ela é minha mesmo assim. Ela é todinha minha.
Por quê? Porque aquelas falhas dela, aquele gênio ruim dela lá, eu também tenho. Tá? Eu também tenho. Porque eu sou 50% ela. Todos nós, ninguém tem escapatória, tá? Todo mundo aqui, todo mundo nascido veio de uma mãe e de um pai. Quer conheça, quer não. E aí você é 50% pai, 50% mãe. Então, para com isso. Eu não estou falando para você apagar. Se você é uma daquelas pessoas que colocou lá, né, suas dores, que falou, né, de quanto sofreu com a mãe. A minha mãe me batia, a minha mãe não olhava pra minha cara, minha mãe não me dava comida, minha mãe me largava lá só, minha mãe me largou com os outros. Meu Deus, quanta dor! Eu não estou dizendo para você pegar essa dor, rasgar e jogar lá no canto, não, porque eu sei que isso não é assim. Não é assim, mas é possível, tá? É possível. Não é você apagar, porque eu já disse que a gente não pode voltar lá e consertar, senão seria maravilhoso. Mas a gente não pode. Mas a gente pode sim olhar para aquilo e dizer até aqui. Como na live eu vejo você. Se você não assistiu, depois volta lá. Olhar para essa dor e dizer, olha, dor, eu vejo você. Tá? Eu vejo você, mas eu não te permito mais me machucar. Até aqui. Eu entendo que aquilo foi o que minha mãe pôde me dar. Acabou. Eu não vou olhar mais para aquilo com dureza. Eu não vou olhar mais para aquilo com rancor. Eu vou arrancar esse rancor do meu coração. E eu vou olhar para ela com misericórdia, com benevolência. Se não for possível ainda o amor. Tá? Não vou dizer a você que ame, porque eu não sei da sua história. Mas eu vou dizer a você sim. Por mais difícil que seja. Tá? Eu não posso passar aqui sem dizer isso. Perdoe. Perdoe. E olhe lá. Porque eu acho que perdão é uma palavra que não cabe nenhum filho para com o pai. Achar que aí eu vou perdoar é me achar grande demais. Entenda, receba, aceite a vida como foi. Não estou dizendo para você dizer que é boa não, que foi boa não. Aceitar e dizer foi assim, acabou. Aceitar e compreender que foi daquele jeito que não pode ser mudado, não pode voltar atrás e pare de ficar se torturando, achando que você tratando sua mãe mal, falando mal da tua mãe, dizendo que ela foi uma porcaria, que ela foi isso, que é aquilo, que você vai estar fazendo mal a ela. De certa forma está, mas está fazendo muito mais mal a você e a seus filhos. Porque você está trazendo maldição sobre a sua vida, porque está desonrando, tá? E os seus filhos são herdeiros de tudo que é seu, do mesmo jeito que você é herdeira de tudo que é da tua mãe, de bênçãos e de maldição. É bíblico, tá? Não tô falando aqui besteira, não tô falando que tá na palavra de Deus. Então, gente, eu sei que não é fácil, mas é possível. Depende de um esforço, de um movimento. É assim que a gente chama, né? Na visão sistêmica, movimento. Por quê? Porque a vida é movimento. Tudo é movimento. Tudo. Então a gente precisa fazer o movimento de cura, que é essa decisão de olhar e de aceitar a vida como foi. E parar de criticar. Porque quando você critica, você desonra e você repete. Pode ver, eu já fiz essa análise em mim. Eu tinha até pouco tempo, eu tinha tanta crítica com minha mãe. Eu olhava lá pra Dona Elvira, aquela maravilhosa, e eu tinha um bocado de crítica, eu não falava pra ela. Porque eu achava que desonrar era se eu falasse. Mas se eu só pensasse, é comigo e Deus. Mas só que aquilo estava trazendo consequência. E eu estava repetindo. E não estava nem sentindo, nem percebendo. Me achando maravilhosa, toda poderosa, sabichona, inteligentona, perfeitona. Que faz tudo direito. Porque a gente é assim. Filho é assim. A gente se vê dessa maneira. Se acha muito mais sabido
Muito mais, né? Cheio de espertice. E olha para os pais como, coitado. Cuidado, tá? Cuidado com esse olhar. Então, se você tá preocupada com a mãe que você vai ser ou está sendo para os seus filhos, antes de se preocupar com isso, se preocupe com a filha que você está sendo ou que você foi, tá? Eu não estou dizendo para se foi difícil, você tem que abraçar agora a sua mãe, trazer para dentro da tua casa, não sei o que. Ou se o convívio é difícil, eu não estou dizendo que você tem que trazer para perto e conviver, eu não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que você precisa honrar, deixando de criticar, deixando de falar mal, ressignificando aquilo que você sente aí no teu peito, aí na tua cabeça, deixando de remoer, tá? Para de ficar só, porque se eu fosse minha mãe tinha que fazer assim, tinha que fazer assado. Naquilo, o problema dela, a vida é dela. Se a tua mãe recebe 10 milhões por mês e ela rasga tudo na esquina, ela dá pros netos todos, pros sobrinhos, para os vizinhos, o problema dela, o dinheiro é dela, ela faz o que ela quiser. Você não tem esse direito de se meter, nem de achar, ela deve fazer assim. Eu mesma, eu tinha uma crítica que eu achava que era algo bom dentro de mim, que eu ficava sempre, poxa, minha mãe agora, ela, se eu fosse ela, eu tava viajando, era curtindo. Sim, mas eu não sou problema dela, se ela não quer viajar, se ela não quer viver curtindo. O dinheiro é dela, a vida é dela, ela vive como ela quer. Porque isso é uma crítica. Mas eu vou dizer isso a você, tá? Eu tô aqui te aconselhando, tô falando, mas isso não é fácil de fazer, porque eu tenho 50 anos. Caminhando já, esse mês de março, dia 30 de março eu faço 51, né? Então foram praticamente quase 50 anos de crítica. Vai acabar de uma hora para outra? Não, não. A tua consciência expande. Hoje você está tendo uma expansão de consciência. Se você não pensava assim, você está tendo o convite para pensar sobre isso. Tá? A gente também não deve tudo, a gente aceita como uma verdade absoluta, não. Eu não sei a palavra de Deus, para mim é verdade absoluta. Para você eu não sei. Mas tudo que as pessoas falam, a gente tem que investigar. Por isso que eu tô falando, pare e analise. Não tô falando, receba porque eu tô falando, não. Analise se o que eu tô falando faz sentido ou não. Se não fizer, jogue fora. Mas se fizer, aí você começa a colocar em prática. E não vai ser fácil, porque no meu caso são 50 anos eu tenho. Fazendo besteira, porque foi pouco tempo que eu comecei a ter essa consciência, né? Há uns 2 anos atrás, então 48 anos só de crítica. Então hoje, se eu não tenho cuidado, eu me pego ainda com a crítica. Vem aí, para, Verônica, problema dela, para com isso. Minha mãe vive como ela quiser, problema dela, escolha dela. Senão eu critico, porque a gente já tá acostumado, É o caminho que o nosso cérebro já está acostumado a fazer. Mas a gente pode mudar essa rota aqui dentro. A gente é que escolhe. Quem manda aqui é a gente. Então veio o pensamento, você faz a volta aí. Que eu não vou alimentar isso aqui não. E aí você começa. E você vai ver. Gente, é poderoso, gente. O resultado que isso faz. Muda toda a sua percepção. Se você sofria com a sua mãe, se você se era difícil o relacionamento, você vai ver que vai mudar. Vai mudar. Você vai passar a ver de outra forma. Você vai mudar os seus sentimentos através dos seus pensamentos. Porque o que gera o sentimento é o pensamento. Então, quando vier pensamento ruim, quando vier pensando só na dor, mas minha mãe me batia muito, não sei o que, foi o que ela pôde dar, foi o que ela recebeu, pensa desse jeito, não foi por mal, e se foi por mal, entrega na mão de Deus e faça a sua parte. Deus, tira do meu coração, me ajuda, eu escolho perdoar. Escolha, e para com isso. E dá um novo sentido para a tua vida, para que você possa ser uma mãe boa para os seus filhos de verdade.
para que o peso da repetição não caia nos seus ombros. Tira a censura. Muda o jeito de se relacionar aqui e aqui com a tua mãe agora. Tá? Muda. O Bert Helling, ele morreu com 90 e poucos anos em 2019. E ele, com 90 anos, ele sempre dizia que ele ainda estava tomando pai e mãe, que ele ainda tomava. A minha mentora, a Thalita, ela disse que toma pai e mãe de canudinho. E a verdade é todo dia. O que é tomar, gente? Tomar pai e mãe é receber eles como eles são. É tomar por completo. Aqui na live, né, que eu falei sobre equilíbrio, eu falei sobre isso, né? Que a gente tomar o outro, né? Para que haja equilíbrio, a gente tem que receber o outro, aceitar o outro. E aceitar o outro é aceitar ele do jeito que ele é, tá? Com as qualidades e com os defeitos. Então você tem que olhar para tua mamãe e aceitar, não é só, porque em mim, eu puxei os meus olhos puxadinhos, é da minha mãe, a minha pele boa é da minha mãe, o não sei o que é da minha mãe. Mas os defeitos também é da minha mãe, é do meu pai, é dos dois. Eu olho para mim e vejo, meu Deus, quanto tem em mim deles, porque, claro, tem que ter. Eu sou eles. Eu sou eles. E não tem como negar isso, não tem como se despedir. Eu sou do meu jeito. Não se engane, meu amor, tá? Porque isso é a ciência que diz. É comprovado cientificamente, não tem pra onde correr, não, tá? Então procura corrigir essa rota, procura mudar isso dentro de você enquanto tem tempo, porque vai chegar momento, talvez chegue momento que você não possa mais mudar, não possa mais não mudar o seu posicionamento, mas que você não possa mais evitar os danos nos seus filhos. Então, se você ainda pode evitar danos neles, mude a sua atitude para com a tua mãe. Seja uma boa filha, uma boa filha ou um bom filho. Não é aquele que vive ali paparicando, não é aquele que faz as vontades, que quer ser a mãe da mãe, não, porque isso é fora, é desordem. Ou a mãe do pai, não, isso é desordem, tá? Então, não tem nada a ver com isso, não, isso é desordem. Então, tenha cuidado, tá? Honre como? Não criticando. Honre aceitando que a vida foi daquele jeito e que você não pode mudar. Não é aceitando, eu sofri, que bom, né, que eu sofri, que bom que eu apanhei um bocado. Não é isso que eu tô dizendo. É aceitar que eu apanhei, eu não posso mudar isso. Não vai ser agora tratando minha mãe mal que eu vou mudar isso. Não vai ser agora deixando de falar com ela que eu vou mudar isso. Não vai ser agora esculhambando ela nas redes sociais, onde eu tiver oportunidade, que vai mudar isso. Não vai ser agora desaguando em todo lugar, falando de como foi ruim, de como ela foi ruim, que vai mudar isso. O que vai mudar isso é você olhar para você e entender, eu preciso me tratar. Tem dores que são tão grandes, né? Coisas que eu vi lá nos comentários do post que eu falei no início, que revelam uma ferida tão grande que eu mesmo falei com as pessoas. Eu digo, gente, procura ajuda. Eu não estou dizendo só que me procure, não. Se me procurar, eu estou aqui para ajudar, assim, como terapeuta sistêmica, como serva do Deus vivo. Mas se não quer a mim, procure ajuda, procure um psicólogo. Tem casos de pessoas que estão no ponto de precisar de um psiquiatra, porque já atravessou os níveis de dor, de sofrimento, de danos
na saúde emocional dessa pessoa, já atravessou e tá tudo lá na mãe, gente. Entenda a importância de estar com a tua mãe bem resolvida, é para tudo na vida. Não é só com seus filhos, não. O jeito que você se relaciona com a sua mãe reflete nos relacionamentos que você tem com todo mundo. Se você é difícil com os outros, se você é aquela pessoa grossa, aquela pessoa arrogante, aquela pessoa difícil, aquela pessoa que só dá patada com os outros, é porque você é assim com sua mãe, olha se não é. E aí você reflete isso no seu relacionamento, por mais que, mas eu amo meu marido, mas não sei o que, mas eu não sei o que é que me acontece. Quando eu vejo, eu já dei a patada, não era aquilo que eu queria, mas já faço. Olha, isso não é assim que você se relaciona com tua mãe. Isso é muito profundo. Isso é muito profundo. A mãe, o jeito que a gente se relaciona com ela reflete a maneira emocional que a gente se relaciona com as coisas e com as pessoas. É o nosso lado emocional. E a maneira que nós nos relacionamos com o nosso pai mostra a maneira que a gente relaciona com as coisas externas. A mãe é o interno e o pai é o externo. São as oportunidades, são os desafios da vida. É muito forte isso, gente. É muito profundo. Mas depende unicamente de nós. Se não dá para fazer sozinho, procura ajuda. Mas não deixa permanecer assim não, porque senão os danos vão além de você. Isso, Lu, amo esse livro, amo. Todos de Augusto Cury são maravilhosos, maravilhosos, né? Lu tá falando aí do livro Jesus, o maior psicólogo que já existiu. É maravilhoso esse livro. Gente, vamos mudar nosso posicionamento. Vamos parar e vamos admitir naquilo que a gente olha, que a gente vê, gente, que a gente não consegue sozinho. Grita por ajuda, mas vai, se permita tratar. Não é fraqueza. Tá? Não é, é coisa, psicólogo é para maluco, é para louco. Não. Deus capacitou homens e mulheres para isso, para nos ajudar, tá? Eu faço o acompanhamento terapêutico, né? Eu passei por um processo, estou passando ainda, porque tem coisas que eu repito, né? Que eu quero repetir do processo terapêutico que eu passo com a minha mentora. Porque é necessário, porque sozinho a gente não aguenta. Já tô para entrar em outro processo terapêutico. Que a gente precisa. Porque cada um de nós, a gente tem as nossas dores. Não olha para o outro e não se engana, não. De que, fulano, meu mentor, meu não sei o que, é perfeito. Ninguém. Só teve um perfeito, Jesus, e foi crucificado. Nós crucificamos. Não existe ninguém perfeito. Todos nós precisamos de ajuda. Agora a gente tem que se permitir ser ajudado. Enquanto a gente estiver na braba lá, como diz o povo agora, né? Na braba, não vai. E isso aí vai refletir tudo. Tá? Eu falei com vocês que hoje eu ia falar também sobre empoderamento. Pois é, amor. Se você não tiver com a tua mãe bem resolvida, empoderamento na tua vida é uma mentira. Você não vai ser empoderada nunca. A primeira coisa que você tem que se empoderar, para você ser uma mulher empoderada, tem que se empoderar da tua mãe. Se você ainda não se empoderou da tua mãe, tomou ela, recebeu ela com tudo dela, do jeitinho que ela é, você não se empodera de nada na vida. Isso é uma mentira. Tá? Isso é uma mentira. Então, quer se empoderar, se empodere da tua mãe. Curando as suas raízes. Curando lá no teu íntimo. Tirando a crítica, a condenação. E olhando para ela com um olhar de misericórdia, de benevolência. Se não pode olhar com amor. Se é muito te pedir que olhe com amor, eu respeito. Então, olhe pelo menos com benevolência. Se você acha que consegue olhar para os outros, pessoas totalmente feridas aí com a mãe,
e achando que tá fazendo, porque alguém mesmo que comentou lá, porque eu trabalho não sei quantos tempos numa ONG, não sei o que, mas tudo aquilo que ela me fez, falando com tanto rancor, eu digo, gente, pra quê? Tá enganando quem? Tá enganando quem? Fazendo beneficência? Ninguém, gente. Deus não se deixa enganar, escarnecer. Deus não é besta, não. Tá enganando a si mesmo. Vai se curar, vai se tratar. Se permita se tratar. Não vai querer ajudar o outro. Se você que tá precisando de ajuda, primeiro olhe pra você. Né? Você, quando alguém aqui já viajou de avião, se não, você já viu nos filmes, você já viu na televisão, tá? Mas você já viu que quando entra no avião, a aeromoça lá, eles dão as dicas, né? E ali ele, quando fala da máscara de oxigênio que vai cair ali, no caso de alguma necessidade, né? Caiu a máscara, você põe em você. Depois que você põe em você, é que você vai ajudar a pessoa que está do teu lado, seja teu filho, teu marido, pode ser quem for. Primeiro põe em você, porque senão não vai adiantar, você vai ajudar o outro, vai faltar tu vai dar um troço, nem você, nem ele. Então, primeiro, resolve teus problemas, para depois você pensar em ser uma boa mãe. Primeiro, olha para você, cura tuas dores. Porque senão tu morre e faz com que teu filho morra. Tu não pode, não tem condição, tu não botar a máscara de oxigênio em você, você não tem condição de botar, de ajudar teu filho a botar, não. Então tá na hora de olhar para as dores que a gente carrega e se permitir tratar. Tá na hora de pedir socorro. E aí sim, quando começa, exercita, gente, faz a listinha de tudo que você critica na tua mãe, já que estamos falando de mãe, mas se quiser fazer do pai também faça. E aí você comece a mudar, comece a ressignificar aquilo, a fazer de outra maneira. Se você não pode botar do lado positivo, então não faça nem positivo nem negativo, simplesmente anule. Se é muito dolorido, cada um sabe o nível do seu processo, aí onde é que tu tá. Então, se você não pode chegar e fazer aquilo, né, o que você pensar de mal, pensar no bem, então não pense. Simplesmente anule, nem bom nem ruim, acabou, não faça. E vá pedindo a Deus para ir, curando, trazendo cura, restauração, e você vai ver. Você vai ver, depois volta para me dizer. Você vai ver se não vai começar a melhorar outras áreas da sua vida. Se não vai começar a melhorar a tua autoestima. Viu? Esse teu problema lá de baixa estima é falta de mãe. É falta de mãe. Você se olha, você se acha feia, você se acha horrorosa. A raiz está lá. Resolve. É a tua criança interior toda ferida, machucada, querendo mãe. Reclamando as dores de lá. Talvez você não seja que censura, que critica, mas lá na tua alma, lá no inconsciente, você tá cheio de cobrança. Aí, nesse caso do inconsciente, aí você precisa de um tratamento, você precisa ir mais profundo para você ver. Porque se você anda com um problema de baixa autoestima, só se achando horrorosa, não conseguindo lidar com as coisas, pode ter certeza, precisa olhar, precisa ver. Trazer, né, olhar lá no inconsciente, precisa sim de uma terapia, de uma psicanálise para poder ver o que é que tá lá no inconsciente, onde é que tá o problema raiz daquilo para poder tratar. Tá? Porque às vezes a pessoa, mas eu não critico, eu tenho um relacionamento ótimo com minha mãe. Mas lá a sua criança interior tá toda ferida. Tá reclamando, tá sofrendo porque mamãe teve que trabalhar e você não tinha tempo com ela. E muitas outras coisas. Então, o segredo para curar problema de autoestima é resolver as pendengas com a mamãe também. E o segredo, se você quer ser uma mulher empoderada, empodere-se da tua mãe. É lá que está o teu poder feminino, é lá que vai curar o teu feminino. É curando a mãe dentro de você que o seu feminino vai vir à tona. Que você vai se curar desse masculino tão forte, tão aí, tomando espaço,
mais do que é dele, do que é devido em você. Então, o segredo para a cura do feminino, o segredo para o empoderamento e o segredo para ser uma boa mãe está em ser uma boa filha. Tá? E se precisa de ajuda nisso, eu tô aqui. Me chama no direct e vamos ver que a filosofia sistêmica pode sim te ajudar muito nisso. E eu posso te ajudar com essa ferramenta, tá? Tudinho ali, aliançada com a palavra de Deus. E se tá no inconsciente, mas você sente que tem alguma coisa que precisa ser vista, mas não consegue descobrir o porquê, aí a constelação familiar, a luz da Bíblia, tá? Que eu fiz ao vivo na Masterclass, quem participou viu que não tem nada de místico, não tem nada de magia, tem de ciência e tem de vida, e que foi lindo, né? Quem tava lá viu, teve a oportunidade. Então, se você sente que tem alguma coisa que tá ali no inconsciente que precisa vir à tona, que você não consegue descobrir o que é, constelação familiar, estou aqui à sua disposição. Agenda aberta aí para o mês de março. Então me chama, tá? E vamos nessa, porque juntas somos mais fortes. Conte comigo. E vamos permanecer unidos, aprendendo, abençoando, transbordando. E eu quero ver, tá? Depois tu vai me dizer se você já tem se empoderado, se você já é empoderada aí da tua mãe, ou se você vai começar a se empoderar agora, porque a força que você precisa tá nela, tá? Então, ó, recebe completamente, em nome de Jesus, e que o Senhor abençoe a tua casa, abençoe a tua vida esta noite. O Senhor não te trouxe aqui em vão. Eu estou com meu coração transbordando, jubilando, tá? Porque eu estava orando, intercedendo antes de começar, e eu já vi o agir de Deus aqui, tá? E que eu estava orando por você, e o Senhor te trouxe aqui, e o Senhor fez, e o Senhor vai fazer mais, e vai haver cura, e vai haver libertação, e vai haver empoderamento, e vai haver autoestima elevada na tua casa, na tua vida, na tua família, tá? E você sim vai ser uma mãe abençoada e abençoadora. E teus filhos vão ser filhos abençoados, assim como a gente pode ver, né, ali em 2 Timóteo, tá? Aquela passagem maravilhosa onde, né, o Senhor, onde Paulo fala, né, ali para Timóteo, né, que o que ele aprendeu com a Lloyd e a Eunice, com a mãe e a avó, passou delas, começou nelas e delas refletiu. Essa passagem é maravilhosa, eu vou colocar aí nos comentários, tá? Quando terminar aqui a live, porque eu não posso mais, já tomei o tempo todo e eu não sei onde é que eu coloquei a anotação, mas eu vou colocar aí na legenda, então depois você confira, tá? É em 2 Timóteo, eu só não lembro o versículo, mas que diz, né, onde a palavra diz assim que Timóteo, né, onde Paulo fala para ele que ele era um excelente homem, né, alguém que se podia confiar e que tinha zelo da palavra de Deus, porque ele aprendeu com a avó e com a mãe e com a avó. Então a avó passou para a mãe passou para ele. Assim tem que ser na sua vida, é assim que a bênção passa. Mas se a gente não tiver cuidado, é assim que a maldição passa também, tá? Mas na sua vida, que você já entendeu e vai se posicionar cada vez mais, vai ser como foi com a Eunice, né? E com ai meu Deus, esqueci o nome agora, com a avó e com a mãe do Timóteo, tá? Então, siga se empoderando da tua mãe. Que Deus te abençoe. Depois confere lá, que eu vou colocar todos os textos bíblicos que eu falei aqui, eu vou colocar aí na legenda para que você possa olhar, que você possa se aprofundar. E que o Senhor te abençoe grandemente, que o Senhor abençoe a tua casa, que o Senhor abençoe a tua vida, em nome de Jesus, tá? E vem comigo, porque juntas somos mais fortes. Obrigado por estar aqui, obrigado pela sua companhia.
Obrigado. Semana que vem tem mais. Quinta-feira, tá? É o nosso encontro marcado aqui. E vai conferindo aí os stories, o feed, que sempre tem coisas boas para transbordar com você e para você.